Nesse vídeo eu quero te trazer 5 ações que são as melhores ações cíclicas da Bolsa de Valores. Pô, Luan, ação cíclica? Então, o Damodaran ele diz o seguinte, que por mais que as ações cíclicas sejam as mais arriscadas, elas também são as que mais produzem altos potenciais de retorno. E você não precisa investir em small cap, empresa pequena, não, empresa grande, gigante, a líder do setor. Mesmo assim, você pode ganhar muito dinheiro. O que é uma boa notícia. Por outro lado, existe a necessidade de muita cautela. É o que eu vou te trazer aqui nesse vídeo. Vem comigo. Salve, salve, investidor, como é que você está? Veja, eu não estou aqui te dizendo que a preferência no seu portfólio de investimento deva ser por empresas cíclicas. Não, na verdade, o contrário. A preferência deveria ser por empresas não cíclicas. Ou seja, se eu tenho ali meu portfólio de investimento, vou pegar a fatia de ações. Eu invisto 50% em ações na minha carteira. Dentro desses 50%, eu vou cortar. Eu vou cortar em duas partes. A parte de ações não cíclicas, ativos mais previsíveis, e a parte relacionada a empresas cíclicas. Essa parte relacionada a empresas cíclicas tem que ser a menor fatia, segundo a estratégia Barbell, onde a maior fatia é a maior segurança, então entre 80% a 90% da minha carteira deveria estar focada em empresas não cíclicas, pelo menos isso deve ser a nossa visão de longo prazo para o portfólio, e entre 10% a 20% seria o nosso alvo de alocação máximo em empresas cíclicas. Essa seria a estratégia mais segura para você praticar na sua carteira de ações. Esse deveria ser o seu alvo de alocação. Mas isso significa o quê? Significa que eu não devo evitar por completo ações cíclicas. Eu deveria evitar, veja bem, empresas que quase não conseguem prosperar e não possuem vantagens competitivas aqui no Brasil, com empresas de construção civil, empresas do varejo, etc, etc. Por outro lado, existem empresas, porque você precisa entender o seguinte, a vantagem comparativa do Brasil são as commodities, e as commodities são cíclicas. A vantagem comparativa do Brasil é exportar commodities. Então eu preciso me beneficiar de alguma forma disso, com controle de risco. Bom, Luan, mas por que eu não concentro mais em commodity, se essa é a vantagem comparativa? E se, segundo Damodaran, tende a me produzir mais retornos? É por causa da incerteza temporal. Eu não sei quando eu vou me beneficiar de um ciclo de commodity positivo. Eu não sei quando isso vai acontecer. E aí pode passar 10 anos e eu tô ali penando, com a ação caindo, andando de lado. Como é que eu fico? Meu capital não sendo remunerado, muitas vezes com uma taxa de juros que faz meu capital dobrar a cada 5 ou 6 anos. Como é que eu fico? Enquanto meu capital poderia ter mais do que dobrado em 10 anos, eu tô ali perdendo dinheiro num ciclo negativo. Não é fácil, tanto psicologicamente quanto porque eventualmente no meio do caminho você pode precisar de dinheiro. E aí? E o seu dinheiro não bateu nem inflação. Então, por isso que é importante esse tipo de alocação de capital. Mas vamos aqui a essas ações. Começando com a Vale, né? Que está caindo nos últimos 6 meses. No ano, acumula uma alta insignificante. Até então, a ação chegou a ultrapassar R$ 90 e agora está aí. De todo modo, a Vale é a melhor mineradora do país. Não tenha dúvida disso. Especialmente por quê? Porque é o seguinte, olha, a empresa diversificou os seus negócios. Aqui no Investidor 10 você tem isso aqui, ó. Te ajuda a buscar informação. Negócios que geram receita para a Vale. Minério de ferro, 78%. Níquel, 11%. Cobre, 10% e crescendo. Essa diversificação faz com que a hoje a Vale seja muito melhor que CSN Mineração e outras pares setoriais. Muito melhor. Porque essas outras empresas acabam ficando extremamente dependentes disso aqui, ó, minério de ferro. E o minério de ferro continua negociando aí a $100. E a gente não sabe quando isso vai mudar. É um preço que ficou mais estável. Para esse preço subir, a China precisa consumir. Aqui, ó. O problema é que a China passa de maneira estrutural, conforme o último relatório de política monetária do Banco Central, de maneira estrutural, ela passa por uma fraqueza no setor imobiliário. E aí não consome o que consumia a título de minério de ferro. Então a China crescendo, entre aspas, pouco, isso afasta uma forte demanda por minério de ferro. E como que a Vale consegue sobreviver a isso? Aumentando sua receita, aumentando sua geração de caixa. Como que ela aumenta? Diversificação de negócios, especialmente o cobre. E aí ela está se beneficiando de algo que não era tão previsível. O quê? Essa guerra hoje da inteligência artificial, que está impulsionando a demanda por cobre. E em carros elétricos, níquel. Não bastasse isso, quando a gente tem boom de minério de ferro, a rentabilidade da Vale é um absurdo. Vou pegar aqui
o ROI da empresa. O ROI chegou a 50%, até 2023 mais de 20%. Então ela consegue, em grandes booms, obter rentabilidades absurdas. Só para você ter uma ideia, o dividendo, vou clicar aqui em dividendos, ela chegou a pagar 14,65 em 2021. Você tem noção? Para quem comprou o Vale a 50, receber R$ 14, é um dividend yield de quase 30%. Imagina só você receber na sua conta 29% de yield. É isso que acontece quando a Vale ganha muito dinheiro com minério de ferro. Mas, de novo, minério de ferro, a gente não sabe quando e se realmente vai ter algum boom em dado momento. Talvez a Índia é muito incerta, sem certeza. E tem o fator concorrencial. Tem a mina de Simandou que aumentou a concorrência. Isso piora o cenário de minério de ferro. Uma mina que, vamos relembrar, que eu já falei isso aqui em diversas oportunidades, tende a produzir um minério de ferro com um teor ferroso tão alto quanto o da mina de Carajás, que é o grande diferencial de minério de ferro da Vale. E aí? Então, no final das contas, justamente porque Vale consegue ser altamente rentável, controlar seus custos e por ela ter diversificado a tempo, né, e a contento os seus negócios, que ela é a melhor mineradora do país. E ela está abaixo do valor intrínseco, que eu deixo para os membros do canal. Eu já te convido a conhecer quem seja membro, para você ter acesso à minha planilha de valor intrínseco, a dezenas de vídeos exclusivos e também a ter acesso aos vídeos que eu trato da minha carteira e o link da minha carteira do Investidor 10. E agora você pode se tornar membro do canal, isso é uma ferramenta do YouTube, por um tempo determinado, em que você pode cancelar sem ser cobrado. Então veja, não tem nenhum prejuízo. Testa aí, veja se faz sentido e ainda você ajuda mais no meu trabalho. Pois muito bem. Seguindo aqui, a segunda ação é a Suzano, no setor de celulose. Luan, não é a Klabin? Então, se eu olhar pelo equilíbrio de receita e diversificação de negócios, concordo com você. É a Klabin. Não tenha dúvida disso. Por outro lado, eu preciso utilizar um critério mais preciso e objetivo para dizer que a Suzano é a melhor. Qual é esse critério? O custo caixa de produzir celulose. Porque eu estou falando de empresa ultra cíclica e a Suzano é muito cíclica. Ela tem o menor custo caixa do Brasil e do mundo para produzir cada tonelada de celulose. Você tem noção? Isso traz uma vantagem enorme em um segmento de atividade econômica em que o controle de custo é o mais importante, porque o preço da mercadoria, da celulose, você não controla. Isso aí é o mercado. Ah, mas a Suzano anuncia reajustamento de preço. Sim, mas é um controle complicado, porque se você reajustar demais, você não tem tanto poder de preço. Simplesmente o outro país, a outra empresa, compra do concorrente. Mas não só isso. Quando você consegue ter um custo caixa baixo, em um momento como hoje, em que grande parte do mercado está operando prejuízo na celulose, você consegue sobreviver por mais tempo. É uma baita vantagem. E a outra empresa que também consegue ostentar altos retornos, olha só aqui em 2022, o ROI vai lá nas alturas. Vai lá nas alturas. Mas a ciclicidade está aqui, né? Esse vai e vem do ROI, isso aqui é loucura. Por isso tem que ter cuidado com essas ações, controle de risco. E veja que a empresa gera receita em diversas localidades do mundo, 36% Ásia, 22% Europa, 20% América do Norte. Essa diversificação geográfica é muito positiva para a Suzano. Por outro lado, 75% vem de celulose, então ela tem essa concentração em celulose. A Vale também está concentrada em minério de ferro, mas aqui o critério que eu utilizei, além da rentabilidade absurda, que tem a ver com esse custo caixa baixo, é esse custo caixa baixíssimo. Aqui também no Investidor 10 você consegue, com essa nova ferramenta deles, vendas de celulose por toneladas. Olha só que interessante. 12,49 milhões de toneladas em 2025. Tem essa visão, ó. Então veja que ela vem vendendo mais, ó, se eu comparo o histórico. Então mesmo no cenário de baixa, ela vem vendendo mais. Para você ver como a Suzano é demandada. Ela é uma referência mundial. E aí, onde que eu encontro esse custo caixa baixo? Você pode pegar no release da empresa. Ó, só você vir aqui, ó, em release de resultados, na central de resultados da Suzano. E aí você vai aqui, ó, custo caixa de produção de celulose sem paradas, R$ 800 por tonelada. A Klabin é mais de 1.000. Outras empresas operam no prejuízo, o custo caixa é maior do que o preço de venda da celulose. Você tem noção, cara? Esse segmento é extremamente difícil, mas quando você surfa um ciclo, é dinheiro no bolso, viu? Ó, eu vou pegar aqui só o gráfico do Google da Suzano para você ter uma ideia do que eu tô falando. Se você pegar 2020 até aqui, o topo do ciclo em 2021, mais de 5%. Você dobrou o capital em pouquíssimo tempo. 2018 até 2018, 145%. Então a Suzano, ela surfa com força um ciclo de commodities positivo. Mas é aquilo, em se tratando de commodity, a alta dependência da China, tanto como consumidora quanto concorrente, porque hoje a China está complicada, tanto que a Gerdau não para de reclamar da indústria do aço, porque a China acaba vendendo no Brasil a preço de custo praticamente. E aí isso dificulta as margens no país. Isso só falando do aço.
Celulose está a mesma situação global aí. A próxima ação da lista é a Petrobras, inevitavelmente, apesar da gestão estatal ser complicada. Por quê? De novo, aqui eu não falo de custo caixa de produção do petróleo. A gente fala de lifting cost, que é um indicador para avaliar quanto que eu gasto, eu petrolífera, para extrair e produzir cada barril de petróleo. É o custo de extração. Eu controlo o preço do Brent, do petróleo? Eu não consigo controlar, eu empresa. Agora, o quanto que eu gasto para extrair está no meu controle. E a Petrobras, que produz mais de 3 milhões de barris de petróleo, só o petróleo, 3 milhões por dia, tá? Esse é o tamanho da empresa, então ela tem um ganho de escala absurdo. Ela tem um custo de extração de 6,5 dólares cada barril. É muito baixo. Se você consegue vender barril a 80 dólares, 75 dólares, você tem um custo de 6, 7, sem considerar o frete, com o frete dá 9, ainda assim, olha o diferencial que você tem aí. Um baita diferencial. A PetroRio é 12. E olha que a PetroRio é a segunda melhor do país. Então, no mercado de petróleo, que acaba sendo uma proteção em momentos de guerra, que aí o preço do petróleo dispara e a inflação dispara também, Petrobras acaba sendo uma proteção. O problema é a gestão estatal, mas isso acaba se refletindo nesse valuation bem baixo de Petrobras. Petrobras negocia 5, 6 vezes os lucros. Você pega outras petrolíferas, 17, 20 vezes os lucros. Já falei isso em diversas oportunidades aqui. Mas, de novo, na construção do seu portfólio, essas empresas, pela incerteza temporal, ou seja, quando a gente vai ter um bom ciclo de commodity, que ninguém pode prever, a gente precisa então ter uma exposição mais reduzida na carteira. É isso que a gente precisa fazer. A próxima ação é a Unipar Carbocloro, que foi um acerto do Barça. Por que a Unipar Carbocloro? Cloro e soda e derivados. Isso aqui tem baixo valor agregado. Só que essa empresa é altamente rentável hoje, fruto de um turnaround e uma reestruturação muito bem feita. O ROI da empresa é altíssimo. E veja que chegou aqui a 50%, assim como as outras empresas que eu mostrei aqui nesse vídeo, e aí declinou. Né? Mas ainda é uma boa rentabilidade, viu? Apesar de tudo, a empresa entrega uma boa rentabilidade. O que é negativo aqui na ação não tem tag along, isso é bem negativo. Mas olhando para a qualidade da empresa, em termos de rentabilidade e também de margens, um setor que opera com margens bem reduzidas, a gente consegue facilmente entender o porquê a Unipar se valoriza tanto nos últimos anos. Mas aqui, ao contrário das outras ações dessa lista, você já tem múltiplos mais altos, né? O indicador preço-valor patrimonial demonstra muito bem isso. Justamente porque a empresa não é tão cíclica assim quanto as outras, mas tem o seu caráter de ciclicidade. Quase 4 vezes o valor do patrimônio. Petrobras, pouco mais de 1. Suzano, pouco mais de 1. Vale, também pouco mais de 1. Então aqui você tem esse diferencial. Por último, você tem o Banco do Brasil. Pô, Luan, Banco do Brasil? Sim, por quê? Porque ele é o principal financiador do agro brasileiro. E o agro é o quê? Extremamente cíclico. E é o setor mais difícil em relação a todos esses outros. Não o setor bancário, mas o agro. E quando o agro vai mal, sofre com muita inadimplência, pedidos de recuperação judicial, o Banco do Brasil sofre em conjunto, como a gente está vendo. Mostrei em outro vídeo que o negócio bancário, atividade bancária, mas de crédito do Banco do Brasil, está sofrendo. Até prejuízo, sofreria prejuízo se não fosse o fato de que o Banco do Brasil tem várias outras participações em outros negócios que estão produzindo lucros mais previsíveis. Só que, quando o agro vai bem, o Banco do Brasil recebe tudo. Nossa! Aí você tem aquela chuva de dividendos, quem não se lembra? Dividendo de 11% em Banco do Brasil. Lucros crescentes, rentabilidade equiparável ao do Itaú. Mas são momentos específicos. Mas olhando para um financiador do agro brasileiro, e uma empresa do agro que é afetada pelo agro, mas também não está sujeita diretamente somente a fatores climáticos e de preço das commodities, porque ela tem outros negócios, o Banco do Brasil é a melhor opção. O ROI do Banco do Brasil chegou a 20%, inclusive, é que aqui está aparecendo 18%, mas eu lembro que chegou a 20%, quando a inadimplência estava aumentando, mas ainda não tinha disparado a ponto do banco aumentar muito as suas provisões. E aí, você acaba ganhando muito dinheiro nesses momentos. Mas, de novo, outra empresa que a gente deveria ter uma alocação mais limitada. Por mais que seja o setor bancário, a concentração em Banco do Brasil não se mostrou muito boa para um portfólio, porque gerou muita volatilidade. E aí, quando acontece uma crise, como está acontecendo agora, o seu nível de renda que estava aqui cai mais da metade. Um yield de 10, 11% caiu para 4%. Esse nível de volatilidade, tanto de preço quanto de renda, não é muito salutar até psicologicamente para a nossa carteira de investimento. Isso atrapalha o rumo, desestimula, tira a motivação. Por isso, a gente deveria, sim, ir com calma em Banco do Brasil, apesar de ser o setor bancário brasileiro, que teoricamente é bastante rentável em comparação com o mundo. E se você quer uma heurística para saber se um negócio é cíclico ou não, principalmente para quem está começando, você pode ir aqui no Investidor 10, vai aqui em receitas e lucros, tá? E aí, quando você olha aqui, essa barra verde aqui é da receita. Receita caindo e depois subindo, ciclicidade. Lucro caindo, depois subindo, depois despencando para voltar a subir, ciclicidade. Ondas,
como se fossem ondas. Isso traz imprevisibilidade, que o mercado busca ser remunerado por isso. E aí isso está no preço. Mas aí você já percebe, opa, se isso aqui é uma empresa cíclica, a chance de eu errar o timing é altíssima. Daí a razão pela qual eu preciso ir com calma. Perfeito. E tempo é dinheiro. O time importa muito no mercado financeiro. Só não importa tanto para empresas que são muito previsíveis. Por exemplo, uma Taesa da vida, né? Vamos pegar aqui o gráfico de receitas e lucros da Taesa para você ver. É que aqui teve não recorrente, né? Que foi IGPM. Então eu vou pegar outra empresa aqui, senão não vai bater com o exemplo aqui que a gente quer dar. O Itaú fica mais fácil, tá? Vou usar o Itaú. Olha só aqui o Itaú, né? Existem sim momentos de queda na receita, toda empresa vai sofrer queda, mas você percebe que há uma tendência de alta mais evidente, sem tantos altos e baixos, né? É mais uma empresa parecida com uma escadinha. Quer ver uma que historicamente é uma escadinha? Sanepar. Vou aqui em resultado. Com exceção desse ano de 2025, já expliquei, foi o efeito do precatório. Olha só isso aqui. O gráfico é uma escadinha. Esse nível de previsibilidade aqui é muito importante para sua carteira, porque faz ela não ficar sendo tão volátil. E volatilidade dá aquele frio na barriga, traz nervosismo. Então, para evitar isso aí, concentrar nessas empresas mais previsíveis é a medida mais interessante para a carteira. De novo, que não significa que você não deva ter nada em empresas cíclicas, porque, como diz o Damodaran, elas são mais arriscadas, mas quando vem um ciclo, elas que oferecem as maiores oportunidades de ganho. E de novo, conheça a minha área de membros para ter acesso a vídeos exclusivos, planilha de preço teto e também vídeos relacionados à minha carteira de investimento. E qual outra ação que você colocaria aqui? Colocaria mais uma? Eu trouxe aquelas que são as mais óbvias para a gente, em que a probabilidade de errar é muito inferior. Quanto mais a gente tenta esticar, ampliar, a tendência é a gente ir além do nosso círculo de competências ou acabar inserindo ativos ruins. Esse é o perigo da diversificação, colocar ativos ruins. Claro que todo portfólio vai ter algum ativo ruim. Nenhum portfólio vai ser 100% só empresas incríveis. Mas a gente precisa segurar um pouco, né? Aquela vontade de, achei uma ação, vou colocar, esse ativo o pessoal tá falando, vou colocar. Calma. A máxima filtragem é o máximo que a gente pode fazer para evitar perdas. Então a gente precisa sim ter diversificação no nosso portfólio, mas com parcimônia, a fim de não ficar inserindo alguns lixos na nossa carteira. Geralmente a gente erra na diversificação. A gente coloca as boas empresas ali, aí começa a ser empresa ruim e dá ruim na nossa carteira. E qualquer dúvida ou sugestão, só comentar aqui embaixo. Fui!